Há uma palavra de Deus para a sua vida, para os nossos corações. Você que nos assiste pelo YouTube, que Deus abençoe a sua vida, que você possa compartilhar esta palavra e se inscrever também aí agora no canal. Romanos capítulo 11, verso 36. Quem encontrou, diz amém. Vamos ler. Diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tome seu assento. Eu quero falar de um assunto muito solene, muito importante, que tem passado talvez batido. As pessoas não têm percebido ao longo do tempo. Eu quero falar sobre Deus fora do centro. Deus fora do centro. Porque é isso que tem acontecido no tempo que nós estamos vivendo. Deus, Ele está fora do centro. E eu quero começar esse sermão perguntando a você: aonde estão os milagres? Aonde estão as curas? Aonde estão os sinais, os prodígios, os feitos de Deus em nosso meio, as realizações de milagres que tanto nós contemplamos nas Escrituras Sagradas? Será que ficou apenas para aquele tempo? Ou hoje também é possível isto acontecer? E se é possível acontecer, e é possível, por quais razões, ou por qual razão não está acontecendo os milagres? Por quais razões não estão acontecendo as curas, as manifestações de Deus? E isso nos leva a fazer mais uma pergunta: será que Deus está no nosso meio? Será que Deus está dentro das mais diversas igrejas? Será que enquanto nós estamos aqui levantando as mãos, e nos mais diversos templos da cidade de Vitória da Conquista, aonde as pessoas se reúnem e levantam as mãos e cantam e pregam, será que Deus se faz presente? Ou será que Ele não está mais lá? E por quais razões nós precisamos entender? E eu começo dizendo que os cultos nas mais diversas igrejas, e eu diria melhor, na maioria das igrejas, perderam a centralidade de Cristo. Ou seja, Jesus não é mais o centro do culto. E por esta razão, uma vez que Deus não é mais o centro do culto, Ele não se faz presente. E se Ele não se faz presente, nada muda, nada acontece, porque tudo é dele, por ele e para ele. Mas os cultos não são mais, na sua grande parte, ou na maioria das igrejas, não são mais destinados ou a convergir para Deus. Os cultos são preparados para as pessoas. Os pastores e igrejas, eles elaboram culto, planejam culto, não pensando em Deus, mas nas pessoas. E se eu, como pastor, estou mais preocupado em encher um templo de pessoas, logo Jesus sai da centralidade. Logo Jesus não é mais o alvo. As canções, por sua vez, que muitas vezes nós cantamos com tanto gosto, não tem também Jesus como centro, porque os cantores gospel da atualidade
não estão nem aí em fazer canções onde Jesus é o centro, porque eles querem agradar a mim e a você. Sendo nós, mais uma vez, o centro das canções gospel atual. Os pastores, por sua vez, não estão preocupados em pregar uma mensagem cristocêntrica, porque ele precisa agradar o seu público. Ele precisa atrair um povo que aplaude a ele e que diz: olha que mensagem maravilhosa, eu saí leve, eu saí confortada. Não, irmão, você tem que sair confrontado. Você tem que sair dizendo: eu preciso mudar. O Evangelho tocou o meu coração e mudou a minha história. Mas esse não é o Evangelho que a gente vê nas mais diversas igrejas, porque a maioria das igrejas não estão nem aí para a sua salvação. E Jesus não tem mais espaço na maioria das igrejas. Jesus não tem mais espaço ali dentro. Porque as mensagens se tornaram antropocêntricas, os louvores se tornaram antropocêntricos, aonde tudo converge no homem, aonde o homem passa a ser o centro, aonde as pessoas passam a ser o centro e Deus desaparece. Porque o nosso desejo não é por Deus. E com isso se constrói uma geração de crentes, uma geração de evangélicos que vêm para a igreja não para dar, mas para receber. Nós não vemos aqui para dar, nós vemos para receber. E esse é o problema. Porque com Deus não é sobre você dar, não é sobre você receber, perdão, é sobre você dar. É sobre você ofertar, como Abraão decide entregar o seu próprio filho. Porque Abraão entendia que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Para Zaqueu, Jesus era o centro. Para a multidão que estava em volta de Jesus, muitos ou quase a totalidade daquela multidão não estava interessada em Jesus. Muitos deles estavam ali, algumas mães, porque tinham filhos em casa enfermo, e foram até Jesus para dizer: a minha filha está terrivelmente atormentada em casa, faça alguma coisa. O outro homem diz: o meu filho está terrivelmente, desde a infância, atormentado. Eu trouxe aos teus discípulos e trouxe agora a ti. Então todos iam, mas na verdade Jesus não era o centro. Mas para Zaqueu nada mais importava. Ele foi em busca de Jesus. Se eu e você, se os crentes da atualidade entender este princípio de ir ao templo simplesmente com um propósito genuíno de dizer: eu vim para te adorar, eu vim para me prostrar, eu vim para dizer que tu és o meu Deus, então a atmosfera do nosso culto muda, então ele se manifesta, então cura acontece, milagre acontece, poder permanece e a glória dele se manifesta. Mas a motivação do nosso coração tem que ser desde quando nós saímos da nossa casa para vir a este lugar. E o que dizer das mais diversas igrejas, ou da maioria, se não da quase totalidade, dos pastores que contemplam ou propagam as campanhas: 7 quarta-feira do teu milagre, 7 quarta-feira da tua bênção. Perceba que tudo converge em você e nada acontece. Entra campanha, sai campanha, nada acontece, porque se não tem ele, nada acontece. É ele que faz, e se ele não estiver lá, ninguém vai fazer por você. Se ele não estiver aqui presente, nada vai acontecer na sua vida, ninguém vai fazer por você. O pastor não vai fazer, o ministro de louvor não vai fazer, o grupo de louvor não vai fazer, os departamentos não vai fazer, porque é ele que faz, é ele que opera, é ele que age, e se ele estiver em nosso meio, ele vai operar em sua vida.
É por isso que nós precisamos desejar a sua presença. Sabe, queridos, preste atenção nisso aqui. Nós contemplamos o estado de miséria espiritual dos crentes da atualidade pelas reuniões de oração. Nós contemplamos o estado de miséria espiritual dos crentes da atualidade pelas reuniões de oração. Aonde as reuniões de oração estão vazias, mas os eventos nas igrejas não tem cadeira para sentar, lotado. Porque no evento se tem um homem no pedestal, cantor fulano de tal, o pregador fulano de tal. Então a multidão vai, eu vou porque é fulano de tal. O homem se torna o centro e Jesus se torna esquecido. Mas nas reuniões de oração é para se prostrar diante dele e dizer: eu estou na tua presença. As igrejas, preste atenção nisso aqui, é muito interessante. Os cultos perderam a centralidade de Cristo. As igrejas, preste atenção, muitas igrejas hoje estão, que deveriam ser locais de culto a Deus, estão sendo locais de evento para os homens. Muitos templos, a maioria dos templos e das igrejas, que deveria ser local, ambiente de culto a Deus, tem sido locais de eventos para nós. Evento para a juventude, evento para os homens, evento para as mulheres, evento para os casais. Perceba que não existe evento de adoração a Ele, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. Porque o que vale para a maioria das igrejas e pastores é o lucro. E para não perder o lucro, eu não posso perder as pessoas, então eu não posso confrontá-la, eu não posso falar de pecado, eu não posso falar de santidade, eu não posso falar de Deus, porque eu preciso amassagear o ego das pessoas, tratar os seus corações sentidos e feridos. Eu tenho que ter uma palavra de cura. Essa é a verdade, irmão. Então as igrejas que deveriam ser locais de culto, de adoração a Deus, têm sido locais de evento para os homens. Os eventos, nós contemplamos isso, que Deus não é mais o centro, quando os eventos atraem mais pessoas do que as orações, do que os encontros de orações. Nós vivemos um tempo de antropocentrismo. Nós vivemos um tempo de antropocentrismo, onde as pessoas entraram no centro. E quando o antropocentrismo entrou na igreja, Jesus saiu. Por que você, preste atenção, quem é o centro? Deus e não o homem. Você não é o centro. Eu não sou o centro, nós não somos o centro, como diz aquele pregador coach que eu não quero mencionar o nome. Você é o centro. Já viu? É muito fácil ficar num banquinho sentado, com a conta cheia de dinheiro, com milhões de seguidores, com um sorriso no rosto e virar para você: porque de Deus você é o centro. Vai nessa, que você é o centro. Você não é a última bolacha do pacote, irmão. Não é Deus que precisa de você. É você que precisa de Deus. Deus não precisa de mim, de você, para absolutamente nada. Agora nós precisamos dele para absolutamente tudo. Por isso nunca seremos o centro, mas Ele é o centro de todas as coisas. Entenda, o culto não é para você. O culto não é para nós.
Somos nós que ofertamos um culto a Ele. Você veio aqui para ofertar um culto a Ele, uma devoção a Ele, uma adoração a Ele. Tudo está centralizado nele. E se isso não é uma verdade profundamente ligada à sua vida, você está se enganando. Se você faz parte dessas igrejas contemporâneas, de eventos em cima de eventos que te agrada, você está mais perdido do que os profanos. Nós temos que ter o sentimento de Zaqueu, dizendo: Senhor, eu não tenho nenhum problema na minha casa, ninguém na minha casa está passando problema, estou muito bem financeiramente, estou muito bem profissionalmente, estou muito bem de saúde e eu vim aqui só por causa de Ti. É mais ou menos assim. Eu vim aqui só por causa de Ti. Porque via de regra, por causa desse evangelho de serviço, por causa desse evangelho de facilidades, as pessoas acostumaram a vir para a igreja quando tem um problema para Cristo resolver. Quando tem uma dor para Cristo curar. Quando tem um problema com o filho para Cristo resolver, libertar alguma coisa. É um evangelho de serviço. Venha para Cristo, vai ser tudo bom, tudo resolvido. E Jesus, Ele vai dizer: se alguém quiser me seguir, deve negar a si mesmo, tomar sua cruz e me seguir. Evangelho não é ganhar, evangelho é perder. E você contempla esta geração das igrejas que estão lotadas, das igrejas que colocam o homem no pedestal. A vida é mais torta do que um anzol. Dentro da igreja ele pula. É assim? Ele salta, ele é um jovem maravilhoso. Mas a sua vida não muda, não transforma. Porque evento não transforma ninguém. Cantor famoso não transforma ninguém. Pastor famoso não transforma ninguém. Só quem transforma é Cristo. A mulher do samaritana no poço de Jacó, que teve uma vida totalmente pregressa, promíscua, olhou e disse: vejo que tu és profeta. E ele diz assim: mulher, se tu tomar da água que eu te der, tu nunca mais vai ter sede. Este homem transforma, este homem muda. Nele está a nossa salvação, nele está a nossa plenitude, e é Ele que devemos servir. Neste mundo de eventos que as igrejas, a maioria promove, com o intuito de arrecadar, tem gerado a idolatria. Os crentes de hoje, os evangélicos de hoje, na sua grande parte, na sua esmagadora maioria, são os mais idólatras que já pisou nessa terra. Quem está ali é o cantor fulano de tal. Ai, me dá um autógrafo. Tome vergonha de sua cara, irmão. Se converta. Bíblia com a imagem de um cantor, irmão. Pelo amor de Deus. Como é que eu coloco a minha foto na placa de uma igreja? Como é que eu coloco a minha imagem na Bíblia, na palavra, e distribuo e vendo? Se propaga a idolatria, irmão. Pelo amor de Deus, abre a sua mente. Nós estamos colocando o homem no centro, e nós estamos tirando aquele que deve permanecer no centro, que é o centro de todas as coisas. Nós estamos descartando a Cristo, irmão. Nós fazemos filas e pagamos caro para ir ver um cantor lindo e gospel cantar, um pregador, um pastor, seja lá o que for, o semideus cantar, e pagamos caro e ficamos na fila, enquanto Deus espera eu e você num quarto de oração, irmão. Nós ficamos caros agora nos eventos. A pastora fulana de tal, dos Estados Unidos, eu quero saber de onde ela é, irmão. Vai estar aí, eu vou lá ver ela. Se ela me der uma foto, meu irmão, eu não quero. É uma idolatria tão grande, irmão.
Irmãos, a luz que deve brilhar na nossa vida é Cristo. Este homem que vos fala não merece estar no centro de nada. Não. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, somente a Ele, glória eternamente. Amém. Não a mim, não a homem, não a mulher, não a ninguém. Só Ele é digno de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração. E por Ele devemos estar aqui. Que nós possamos pegar estas canções, essas canções da atualidade, pegar, jogar ela toda no pacote e jogar fora. E trazer de volta aquelas canções que Jesus é o centro. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus. É o centro Ele. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração. É Ele, ao que está sentado no trono. É Ele que é o centro. Agora tem umas canções que, pelo amor de Deus, chega a ser o cúmulo. Tem uma canção que deixa eu ver se eu consigo anotar ela aqui para eu lembrar ela. Aonde Deus é que canta para você, irmão. Como se Deus estivesse humilhando a sua adoração, humilhando a sua atenção. Deus cantando. Hoje eu vim aqui te procurar, naquele lugar onde você me chamava de pai. O Deus melancólico, que está implorando uma adoração sua, enquanto lá na glória Ele está rodeado de querubins dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você acha que esse Deus Todo-Poderoso, que está rodeado de querubins e serafins, prostrado, adorando, vai estar prostrado, dizendo: eu vim te procurar, melancólico, correndo atrás de adoração? Correndo atrás de adoração? Não, não. Jesus não insistia para os discípulos acompanhar Ele, não. Ele falou assim: não queres ir também não, Pedro? Vai. Vocês não querem ir também não? Pedro disse: para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Ele estava dizendo: só o Senhor é que me importa e eu não te deixo. Quando os demais saíram, foram embora, Jesus não chegou para ele e falou assim: volta, por favor, para ficar comigo, me seguir. Volta. Não me deixa não. Já pensou Jesus lá com aquele discípulo? Não me deixa não. Vem para o culto. Me segue. Jesus falou assim: vocês também não querem ir não? Aquele que quiser me seguir deve negar a si mesmo, tomar sua cruz e me seguir. Esse evangelho moderno é muito fácil de seguir. Não precisa deixar nada. Pode continuar na vida errada do mesmo jeito. Aí é muito fácil de seguir. Um evangelho sem compromisso. Um evangelho raso. Um evangelho superficial. Um evangelho sem conserto. Um evangelho onde Deus não é o centro. Um evangelho de serviço. Um evangelho onde Deus é o servo. Venha para Cristo, Deus vai fazer isso por você. Deus vai mudar a tua história. Você está doente, vem que Jesus vem te curar. Você está passando problema financeiro, vem que Deus vai te dar um carro importado. Vem que Deus vai te dar uma casa. Um evangelho de serviço, é muito fácil. Não é o evangelho que o apóstolo Paulo conheceu e pregou, que tomou cacete em praça pública, chibatadas e seu corpo marcado.
E dentro da prisão ele disse: Silas, vamos cantar ao Senhor e adorar as nossas marcas. E ele dizia: trago em mim as marcas de Cristo. Nós precisamos ser marcados por Jesus. Esta é a verdade. Esse evangelho antropocêntrico, onde nós somos o centro, tem que ser abominado, irmão. Um evangelho que nunca nos confronta. Um evangelho de conforto e não de confronto. Sabe? Tem trazido grandes males para esta geração. Deus é e sempre será o centro. As coisas não vão convergir em você. O homem pode até querer subir um pedestal, e muitas igrejas colocam, e muitos pastores se sentem assim, num pedestal, os intocáveis. Mas eles nunca serão. O homem passa, morre e é esquecido. Ninguém lembra mais, irmão. No dia que você morrer, e eu morrer, passou 3, 4 meses, ninguém lembra mais que você existe não, irmão. Agora, ele morreu, ressuscitou e até hoje nunca foi esquecido. Mas eu e você, quando morrer, ninguém vai lembrar de você. Eu não sei nem qual é o nome da minha bisavó, irmão. Não lembro nem o nome mais. Vai acontecer com você também. Nós não somos o centro, irmão. Ele é o centro da adoração. Ele é a estatura perfeita. Entenda que quando Deus é o centro da nossa vida, tudo gira em torno dele. A nossa vida gira em torno dele. Quando Deus é o centro do culto, nosso culto gira em torno dele. As canções, a palavra gira em torno dele. Apontam para ele. A nossa vida precisa apontar para ele. Os cultos precisam apontar para Jesus. A igreja tem que devolver o lugar de Deus. A igreja contemporânea tem que tirar o homem do centro. Tem que tirar os cantores do centro. E dizer: Deus, toma o teu lugar. Você e eu precisamos devolver o lugar de Deus. Porque se por um lado as igrejas foi inundado por esse antropocentrismo, se por um lado os cultos se tornaram antropocêntricos e precisa devolver o lugar de Deus, nós também precisamos devolver o lugar de Deus na nossa vida, porque coisas, pessoas, sonhos e projetos têm sido o centro da nossa vida. E está na hora de devolver o lugar de Deus. Está na hora de você entregar o primeiro lugar da sua vida para Deus. Porque se Ele não assumir o primeiro lugar na sua vida, Ele não assumirá lugar nenhum. Às vezes a gente quer entregar a Deus o segundo e o terceiro lugar, e Deus fala assim: ó, não tem como não me cabe. O único lugar que me cabe na sua vida é o primeiro lugar, é o tamanho perfeito de Deus na sua vida, é o primeiro lugar. A gente deixa Deus por segundo plano, terceiro plano, quarto plano, e às vezes em plano nenhum, irmão. Às vezes em plano nenhum. Essa é a verdade. Gostando a gente ou não, essa é a verdade. Acreditando ou não, esta é a verdade. O evangelho que nunca nos confronta. Romanos 16, 27 diz: ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Ao único digno de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração. Você não pode vir aqui por causa do pastor fulano de tal. Você não pode vir aqui por causa do cantor fulano de tal. Se esta for a tua motivação, então o fulano de tal é mais importante do que o próprio Deus. O pastor fulano de tal é mais importante do que o próprio Deus. O cantor fulano de tal é mais importante do próprio Deus. E verdade é que hoje, no meio cristão, cantores evangélicos atraem mais gente do que um culto a Deus.
Verdade é que cantores gospel famosos atraem mais gente do que um culto a Deus. Nós tínhamos que ter alegria em cultuar a Deus. Mas não temos. Temos alegria em cultuar o homem. Em aplaudir o homem, colocar o homem no pedestal. A igreja de hoje levantou bezerros de ouro. Essa é a verdade. Salmos 115, verso 1 diz: não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós. Nenhuma glória a nós. Mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. O salmista diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, mas ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Está na hora da gente devolver o lugar de Deus no culto, irmão. Está na hora da gente rasgar o nosso coração. Está na hora da gente vir para cultuar a Deus. Está na hora da gente vir para adorar a Deus mesmo. Está na hora de nós abolirmos da nossa vida esta idolatria a cantores gospel, a pastores da atualidade, ao homem, seja ele qual for. A idolatria tem assolado esta nação. Agora mesmo teve o tal de Roberto Carlos aí. Acho que foi 860 o ingresso, 760. Quanto mais perto do homem, mais caro o ingresso. Eu falo, meu Deus do céu. Se eu tirar... Se fosse me pagasse, eu não iria, irmão. Aliás, se me pagar para ver qualquer cantor gospel, eu não vou. Imagine para ver Roberto Carlos. O rei. O único rei que eu conheço, irmão, é Cristo. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Pare de colocar homens no pedestal. Pare de colocar pastores no centro. Pare de colocar cantores gospel no centro. Você tem que ter admiração por uma pessoa, sim, mas jamais adoração e veneração. Admirar porque ele é um homem de Deus, amém. Essa é a verdade, mas jamais adoração. Meu Deus, será que nós não estamos enxergando que muitas igrejas não são mais igrejas? Escuta, será que nós não estamos enxergando que muitas igrejas não são mais igrejas? São centro de eventos, são centro de convenções, são centros de shows para homens, para jovens, para pessoas. Será que nós não estamos percebendo que muitos cultos não têm sido mais cultos? Tem sido momentos de entretenimento, de afagação de ego. Nós precisamos estabelecer culto de adoração a Deus. Nós precisamos ser igreja de verdade, aonde o pecador chora porque desagradou a Deus, aonde as pessoas desejam o Espírito Santo, como na minha juventude. Muito embora eu não seja tão velho assim, né? Mas você sabe qual era o meu desejo quando eu tinha uns 18 anos, 19 anos? Era a presença do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, irmão. Era o desejo da minha juventude, era aquele. Era de ter a presença do Espírito Santo de Deus. Porque ele, naquela época, as mensagens falavam dele. Hoje as mensagens falam do homem. É por isso que Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. É por esta razão que Jesus diz: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim.
Esse povo bem profetizou o profeta Isaías: me honra com a boca, com os lábios, em vão me adora, porque os seus corações estão longe de mim. Eu não sou o centro da vida deles. Eu não sou o alvo da vida deles. Eu não tenho importância para eles. Tudo é ilusão. Tudo é apenas religiosidade. Eu não sou o centro. E se Deus não é o centro, irmão, nós estamos perdendo tempo. Se Deus não é o centro, nós estamos perdendo tempo. Nós precisamos devolver o lugar de Deus. Devemos devolver o lugar de Deus no culto. Devemos devolver o lugar de Deus em nossa vida. Quem é o centro da tua vida? Você vai dizer: é Deus que é o centro da minha vida. Que é o centro do culto na plenitude? Nós vamos dizer: é Deus que é o centro no culto na plenitude. Que é o centro das canções? É Deus. Que é o centro da mensagem? É Deus. Que é o centro do louvor? É Deus. Por que você vai lá? Por causa de Deus. Eu vim para adorar Ele. É sobre isso. E eu concluo esta mensagem dizendo: devolva o lugar de Deus. Vamos devolver o lugar de Deus. Ele é o centro. Receba esta palavra no teu coração.